Olá, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Quero aqui compartilhar uma palavra que está no texto do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14 do livro de Mateus. Eu vou ler 3 versículos, versículo 29, o 30 e o 31. Estes 3 versículos estão no texto que fala que Jesus andou por sobre o mar. Está escrito assim: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia, glória a Deus. Se você estar aqui nesta mensagem, neste vídeo pela primeira vez, se inscreva neste canal. Você que já acompanha a palavra do Senhor através dos nossos conteúdos, que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas e deixa aí o seu joinha, o seu like, porque colabora com o nosso canal, com a mensagem do Senhor, para chegar a mais pessoas, em nome de Jesus. Então eu conto com a colaboração de todos, com a cooperação de todos vocês, que vocês possam deixar aí também os seus comentários, porque isso traz também um fator positivo para este canal, através da sua mensagem, através do seu ponto de vista, através do seu comentário e até mesmo através do seu testemunho. Amém? Então vamos para o entendimento da palavra de hoje. Aqui fala que Jesus foi se encontrar com os discípulos que estavam em alto mar e sofrendo uma grande tempestade, apavorados com medo, de possivelmente morrerem ali, durante aquela tempestade, dentro do barco. E Jesus foi se encontrar com eles, andando sobre as águas daquele mar. Então, quando os discípulos se dão conta de que Jesus foi se encontrar com eles andando sobre o mar, ficaram mais ainda apavorados e com medo, com certeza, de estar contemplando aquilo que Jesus estava fazendo, ao ponto de pensarem que Jesus era um fantasma. Então, eles estavam sofrendo ali uma tempestade que veio e pegou eles no meio do caminho. E a palavra do Senhor vem nos ensinar hoje que o medo nos atrapalha de viver coisas novas com o Senhor, de viver novas experiências com Deus. Muitas das vezes também pessoas acabam permanecendo no mesmo ambiente, no mesmo cenário, porque não querem viver coisas novas, não aceitam uma mudança na sua vida, tem receio de mudanças de acontecerem no seu ambiente, na sua vida. Mas a palavra do Senhor vem falar sobre este grande sinal, esta maravilha do Senhor Jesus de andar sobre as águas. E através dessa mensagem nós aprendemos, você e eu, aprendemos aqui que devemos fazer como o discípulo Pedro aqui fez, porque ele tomou a decisão de descer do barco. Eu acho interessante aqui no livro de Mateus que ele escreveu aqui, ele registrou aqui
que Pedro desceu do barco e não saiu do barco. Eu gosto dessa forma como Mateus, né, fez essa colocação aqui a respeito deste milagre na vida de Pedro, né, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro desceu do barco. E o que significa descer do barco? Significa que precisamos descer muitas das vezes na nossa vida, porque achamos que já estamos num nível tão grande que não precisamos mais de receber da parte do Senhor mais alguma coisa. A gente tem que entender que o Senhor sempre quer nos ensinar mais ainda, que o Senhor quer fazer muito mais através da nossa vida. Então, descer do barco significa que a gente deve se humilhar para o Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que aqueles que se humilham perante o Senhor, que se humilham, serão exaltados. Então, descer do barco significa que devemos descer, sair de um ambiente que provavelmente não está sendo bom para nós, não está sendo bom para você, um ambiente ali que te causa medo, né? E muitas das vezes você não quer enfrentar os seus medos. Então, esta palavra de hoje vem nos ensinar que devemos enfrentar os nossos medos. Devemos dizer sim para novas experiências com o Senhor Jesus. Jesus, ele vai até os discípulos andando sobre as águas, numa demonstração de que também os discípulos poderiam viver aquilo com o Senhor Jesus. E que nós também devemos e conseguimos, se assim a gente permitir, o Senhor Jesus nos usar sobrenatural, né? Agindo sobrenatural nas nossas vidas. Então, a mensagem de hoje vai nos convidar para sairmos do natural, para você sair do seu natural, né? De todo este ambiente deste mundo, para viver o sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo. Porque o que aconteceu na vida do discípulo Pedro é que ele viveu ali o sobrenatural. Por alguns minutos, por alguns instantes da sua vida, ele viveu e experimentou o sobrenatural de Deus na vida dele. E eu e você devemos buscar isso através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo que atua em mim, que quer atuar em você, para que essa realidade aconteça na nossa vida, para que essa realidade de Jesus Cristo lhe transportar do natural para o sobrenatural e você poder viver isso aqui nesta terra. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Então, para isso, temos que descer muitas das vezes, né? Descer do púlpito, descer do degrau aonde a gente se encontra, que achamos que já alcançamos o patamar ideal para a nossa vida. Precisamos nos humilhar perante o Senhor, porque para viver o sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo, é necessário que a gente entenda que precisamos, sim, descer de nível em certos tempos da nossa vida, para que a gente não venha se exaltar. Amém? Então, esta palavra de hoje vai nos trazer isso, que devemos enfrentar os nossos medos. O discípulo Pedro, ele desce do barco, porque ele decidiu, mesmo com medo, né, experimentar aquilo que o Senhor Jesus estava ali demonstrando, né, realizando na frente deles. Então, Pedro, mesmo com medo, ele foi. Ele saiu do barco, ele desceu do barco para experimentar aquilo com o Senhor Jesus. Então, ele foi através da palavra do Senhor Jesus. A palavra de Jesus Cristo para Pedro foi: vem. Então, o Senhor Jesus está te chamando para viver coisas grandes,
coisas grandiosas na sua vida, através do sobrenatural. Em nome de Jesus, eu trago um grande exemplo aqui para você entender melhor esta mensagem do Senhor. Quando nos deparamos com esta mensagem, com esta palavra, de que Jesus andou sobre as águas, a gente entende que o Senhor pode todas as coisas. Não existe dificuldade, não existe impossíveis para o Senhor. Não existe. Aí eu conduzo vocês até a passagem do Mar Vermelho, do povo hebreu, né? Fugindo ali da perseguição dos egípcios. Deus, através ali do seu poder, abriu o Mar Vermelho para aquele povo avançar, passar no meio do mar, a pés enxuto, como diz a palavra do Senhor. Então, quando deparamos aqui com essa história, com este fato, este acontecimento de Jesus andar sobre as águas, entendemos aqui que Deus poderia muito bem fazer aquele povo andar sobre as águas também do Mar Vermelho. E sabe por que isso não aconteceu, meu querido? Porque muitas das vezes nós não estamos preparados ainda. Para viver o sobrenatural de Deus, devemos nos esforçar muito mais. Devemos nos entregar muito mais para o Senhor Jesus. Devemos buscar coisas do alto, do reino de Deus, para assim vivermos o sobrenatural. Coisas que a gente não experimenta aqui nesta terra. Coisas do natural, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, do que vivemos aqui nesta terra. Então, para você entender melhor, o povo hebreu ali na passagem do Mar Vermelho não estava preparado para viver aquilo. Deus poderia transportar aquele povo de outras formas. Jesus pode todas as coisas, Jesus anda sobre as águas, Jesus pode flutuar, Jesus pode estar aqui neste momento e ao mesmo tempo estar em todos os outros lugares. Então, para Deus tudo é possível, para Jesus tudo é possível. Só que, para entendermos melhor a respeito da passagem do Mar Vermelho, Deus precisou usar um homem. E que homem foi esse? Moisés. Deus já tinha dado o poder a Moisés de fazer coisas grandiosas. O poder de Deus estava no cajado de Moisés. Deus disse a Moisés para ele usar o cajado, levantar o cajado e fazer os sinais ali e que tudo iria acontecer. Mas é diante dos medos, de coisas que acontecem na nossa vida. Ali o povo estava sendo perseguido, ali eles pensavam que iriam morrer, seria o fim da história deles, mas não era o fim. Na palavra do Senhor vai dizer que Moisés vai clamar, vai orar para o Senhor ali, e Deus responde para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E ordenou que no alto de uma montanha ele estendesse o cajado e a sua mão em direção ao mar. E ali as águas do Mar Vermelho se partiram de um lado para o outro e abriu o caminho para aquele povo passar. Então entenda que Deus, que o Senhor Jesus, Ele quer nos usar. Ele quer que a gente avance de nível para poder experimentar e viver o sobrenatural de Deus. Então, Deus usou Moisés ali na passagem do Mar Vermelho, porque é assim que o Senhor quer fazer. Deus pode fazer as coisas acontecer na nossa vida diretamente através do seu poder, mas Ele também quer nos usar. Ele quer operar o seu milagre através da minha vida e da sua vida. Então, desça do barco, mesmo com medo, mesmo com ventos fortes, desça, para viver o melhor de Deus na sua vida. Então Pedro foi andando em direção ao Senhor Jesus, mas a palavra também vai nos dizer que
Os seus olhos, depois, em vez de ficarem fixos no Senhor Jesus, ele vai atentar para os ventos fortes. Ele vai atentar para os ventos contrários, para a tempestade que estava ali. Então precisamos manter o nosso olhar fixo para o Senhor Jesus, aquele que é consumador e autor da nossa fé, aquele que só por meio dele nós podemos ter a salvação eterna. Precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, para que o poder de Deus se manifeste através de nós. E isso nos ensina a buscarmos, a ter comunhão com o Senhor, a nos santificar. Não basta apenas a gente demonstrar que estamos na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, indo aos cultos aos domingos, pegando algum dia a Bíblia para ler, para meditar. Não basta. Deus quer te conduzir a um outro nível, quer te levar a um outro nível para o sobrenatural. Então deixa Jesus Cristo te usar. Deixa o Espírito Santo de Deus, que convence de todas essas coisas, né, te convencer, tocar no seu coração, mostrar para você o que você precisa para avançar no seu ministério, para você avançar na sua vida espiritual. Amém? Jesus, então, né, vai ali estender a mão para Pedro, porque ele já estava submergindo. Atentou para os ventos fortes, em vez de continuar olhando fixo, né, com o olhar e com a visão fixa no Senhor Jesus. E Jesus estende a mão para salvá-lo. Pedro era um pescador experiente. Pedro, e como qualquer outro pescador que tem essa profissão, né, se a gente for analisar este fato, esse acontecimento, Pedro provavelmente sabia nadar. Como alguém vai ter essa profissão sabendo dos riscos que pode acontecer, sabendo das tempestades que provavelmente vai sofrer durante, né, o seu trabalho, durante a atividade? Mas a palavra diz que ele estava submergindo. Sabe por quê? Porque o medo quer fazer que a gente afunde, que a gente venha nos naufragar, venha sofrer dano. É isso. O medo faz com que a gente tire o foco da presença do Senhor Jesus. Às vezes temos dúvida a respeito da presença de Deus na nossa vida. Reclamamos de tudo, murmuramos tudo. Às vezes acontece coisas boas na vida do irmão e reclamamos porque na nossa vida não está acontecendo da mesma forma. Mas é porque você está dando brecha para o medo te paralisar. É porque você está com dúvida no seu coração a respeito da presença de Deus, do Senhor Jesus na sua vida. Então, elimine o medo da sua vida. Enfrente os seus medos. Você só vai ser capaz de experimentar coisas extraordinárias da parte do Senhor Jesus na sua vida quando você encarar de frente os seus medos. Quando você lançar fora do seu caminho, da sua mente, toda dúvida a respeito do que você pode viver muito mais através de Jesus. Então, enfrente os seus medos. Se for preciso recomeçar a sua vida espiritual, recomece. Faça como Pedro, desceu do barco. Mesmo com medo, ele não quis ficar no barco. Porque permanecer no barco, você irá enfrentar os ventos fortes do mesmo jeito. Nós iremos enfrentar tempestade na nossa vida. Nós iremos enfrentar os ventos contrários que vêm contra nós, para nos neutralizar, para nos derrubar, para nos destruir. Então, se estivermos focados no Senhor Jesus Cristo, nós vamos enfrentar tudo isso.
vamos superar tudo isso e vamos vencer com o Senhor Jesus. Então Pedro viveu este milagre na vida dele. E você está disposto a viver e experimentar da parte do Senhor Jesus Cristo o sobrenatural? Decida sair do natural para viver coisas sobrenaturais com o Senhor. Decida agora. Por isso, se você está gostando desta mensagem, compartilha para mais pessoas e deixa o Senhor Jesus agir na sua vida. Pedro desceu do barco e foi em direção ao Senhor Jesus andando. Mas o que muitas pessoas não notam nesta palavra é que também, para voltar para o barco, Pedro também andou sobre as águas, voltando com o Senhor Jesus para dentro do barco. Aí eu te pergunto, Jesus não poderia fazer todos eles andarem sobre o mar para chegar do outro lado, como Jesus disse para eles chegarem para o outro lado? Então, se você quer chegar em outros lugares, em outros níveis da sua vida espiritual, se você quer crescer na sua vida espiritual, se você quer avançar no reino de Deus, então peça de Deus, peça em oração, clame ao Senhor Jesus, persista nisso na sua vida e você vai viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. Jesus poderia levar eles andando sobre as águas. E o mais também aqui desta palavra que nos mostra como entendimento que todos os outros discípulos nem ao menos decidiram também experimentar e andar sobre as águas. Decidiram permanecer no barco. São pessoas como os discípulos que permaneceram no barco, que preferem estar ali sofrendo, que preferem estar ali no mesmo lugar, no mesmo ambiente de sempre, que não progride, que não avança, que não deseja crescer, que prefere estar ali do mesmo jeito que começou e concluir a sua vida do mesmo jeito. Mas Jesus não quer isso para mim nem para você. Então decida também da parte do Senhor. Peça de Deus, ore, busque isso a Deus, porque com certeza Ele vai realizar na sua vida. Pedro decidiu, desceu do barco e foi andando sobre as águas. Isso é o poder de Deus. Deus, Ele quer nos usar como usou Moisés. Deus quer usar você como usou os levitas para apenas os seus pés tocarem nas águas do Rio Jordão e o Rio Jordão também se dividir e abrir caminho para aquele povo passar para a terra de Canaã. Então viva muito mais de Deus na sua vida. Busque isso para a sua vida. E com certeza Deus vai realizar em nome de Jesus. Curve a sua cabeça agora. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço novamente por mais uma oportunidade, através da tua palavra, deste ensino que o Senhor nos trouxe, Pai. Oh, meu Deus, eu te peço aqui, na vida de todos os irmãos, de todas as pessoas que vão assistir e ouvir esta mensagem, que buscam viver coisas grandes da parte do Senhor. Oh, Senhor, eleva essas pessoas a um nível mais profundo, mais pleno, Senhor, numa profundidade, para que vivam, Senhor, o sobrenatural de Deus nas suas vidas. Oh, Jesus Cristo, me conduza também para viver muito mais isso com o Senhor. E abençoe todas as famílias, todas as pessoas. Abençoe, Pai,
Aleluia. Unge a todos que estarão aqui passando por este vídeo, meu Pai. Unge a família, unge cada pessoa, meu Deus, que precisa desta palavra, que precisa entender que o Senhor tem muito mais para a vida deles, que o Senhor tem muito mais para nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o crescimento em todas as áreas da vida dessas pessoas. Abençoe, Senhor, a nossa vida espiritual, meu Pai. Em nome de Jesus, aquilo que nós estamos precisando, Senhor. Abençoe, Pai. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus amados irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.